Beleza, aqui é o Theo e esse vídeo está saindo antes do The Rat começar. Exatamente. Quando o vídeo sair, provavelmente o The Rat já começou. Afinal, eu postei ele um dia antes. Então, caso você estiver vendo isso no futuro, saiba que isso é um aviso. Bom, agora que vocês estão avisados, para o vídeo. Esse vídeo vai ser mais uma história que eu percebi. Não vai ser muito bem uma história, mas vai ser... É uma mini história, podemos... É uma história. É meio difícil de explicar, porque não é exatamente uma história, mas é tipo uma história. É tipo um conto. Na verdade, nem um conto, só que é uma história. Uma história. E agora eu vou explicar. Basicamente, a história começa quando eu estava começando o meu canal. Era tudo novo pra mim, eu não sabia o que era errado, o que era certo. Lembre-se do errado e do certo. Essas duas palavras são meio complicadas e vão fazer muita diferença para a história. Enfim, eu estava lá fazendo meu serviço de boa. Até que eu decido, nossa cara, fazer todo esse trabalhão sozinho vai ser complicado. Principalmente achar roteiro e coisa também é difícil. O conteúdo original hoje em dia tá meio quebrado e não tem. Até que eu conheço um amigo meio esquecido do canal, que é o Arthur. Basicamente ele é muito esquecido aqui no canal. Por quê? Porque ele não aparece mais, sabe? Porque ele... O YouTube deu um bug bizarro que eu não consigo comentar no canal deles. Só no canal do Carlos, mas o Carlos, né, é diferente. Enfim. Então a gente tava conversando e ele quis apresentar um amigo dele, que era o Marajo. Lembre do Marajo, ele vai ser o principal personagem dessa história. E basicamente, uma coisinha que eu percebi do Marajo é que ele era muito infantil. Ele era muito infantil. E, bom, isso não muda o fato que ele tem 10 anos, então é claro que ele vai ser infantil. Bom, eu ignorei esse aviso, talvez, e continuei jogando e conversando com meu mano de boas. Até que eu tava lá jogando de boas. E aí eu resolvi fazer uma animação. Animação essa que até agora não teve a continuação. Mas eu prometo que ela terá uma continuação e terá uma história de verdade, diferente de apenas uma animação. Quer dizer, ela já tá tendo uma história, só você ligar os pontos. Mas ela vai ter uma história mais explicada e mais detalhada. E também no próximo episódio vamos revelar o que o Alternate quis no nosso mundo. Enfim, tirando agora o fato, todo vídeo da história, né, da animação, sempre tinha o comentário de um cara, o Marajo. Os comentários deles eram sempre legais, etc. Mas acabou mudando. Bom, isso aconteceu no segundo episódio, que foi o episódio mais recente lançado até agora. Eu tava lá de boa fazendo, até que eu fui checar os comentários do segundo episódio. E tava lá, mano, por que eu não apareci? Eu falei, cara, bom, no terceiro episódio tu vai aparecer. Aí, tá bom, né? Até que eu fiz o terceiro episódio. Aí que tá. Eu esqueci de colocar ele na animação e ela botou a culpa em mim. Eu já tava ficando bravo com aquele cara, mano, porque tudo era minha culpa. Tudo, exatamente tudo. Quando não tinha ele, era tudo. Eu achei que era só alguma coincidência, só. Mas não era. Era só frescura da cara dele mesmo. Até que eu percebi que não teria jeito e eu quis falar a real pra ele, mas eu não aguentei. Afinal, quem é que ia gostar de falar a real pra alguém? Mas tudo bem. Até que uma parada esquisita aconteceu. Eu tava jogando Grow Garden e o meu mano Marajo apareceu de novo. Nós batemos um papinho até que ele falou. Eu esqueci o que ele tinha falado, mas ele falou o vendedor da forma errada. Ao invés de falar vendedor, ele falou outra palavra totalmente estranha, que eu nem sei se eu consigo pronunciar, mas eu esqueci. E agora que vai começar o problema do Marajo.
Nas primeiras horas, quando isso aconteceu, eu falei pra ele, mano, por favor, fale correto, mano. O correto é vendedor. Só que, tipo assim, falei isso com a maior calma do mundo. Eu tava muito calmo naquela hora. Eu nem tava falando de forma agressiva, mas pra ele, eu fui o maior grosso do universo. E ele começou a ser grosso comigo. Eu tava ainda na calma. Eu achei que ele tava entendido errado. Então tudo bem, cara. Tava tudo bem sobre isso. Só que eu tava ficando irritado um pouquinho com ele, porque ele não entendia. E ele sempre mandava um argumento todo infantilizado pra cima de mim. E eu sempre conseguia quebrar o argumento dele. E ele não se calava. Aí eu já tava ficando bravo, já queria sair. Mas não. Eu continuei no jogo. E ele saiu. Aí eu dei glória a Deus e continuei jogando meu jogo. Afinal, por que você sairia do seu jogo por causa de uma criança de 8 anos? Talvez não. Algumas horas depois, eu vi que ele estava jogando The Red. Na verdade, isso foi antes. Eu vou explicar mais um pouquinho. Quando eu estava navegando pelo canal dele, como eu disse no meu outro vídeo desse jogo que tá aparecendo no fundo, canal basicamente e estranhamente caótico, eu achei um vídeo onde ele gastou 400 Robux na pior Game Pass do Brookhaven. Eu não sei nada de Brookhaven, afinal eu não jogo esse jogo. Por quê? Porque o pessoal lá tem problema, mano. E nem tô falando isso de zoeira. Não, é sério, mano. Os caras tem problema lá, mano. Porque, mano, é cada maluco que tu vai achar lá que tu até se questiona se isso deveria estar no Roblox. Enfim, eu estava lá, até que eu, bati de cara e falei, mano, por que tu fez isso? Por que tu foi gastar os teus preciosos Robux numa Game Pass de um jogo que nem é tão legal? Sei lá, mano, vai gastar Game Pass com um jogo ruim, mas que seja útil, sabe? Tipo, Blox Fruits. Vai gastar Game Pass, vai gastar Robux com a Yoru, mano. Mesmo que seja um jogo ruim, eu com certeza gastaria Robux na Yoru, mano. Porque é uma espada take forte. Mas não, ele foi gastar logo no pior jogo do Roblox. E também, se você não sabe, Brookhaven é um dos jogos mais odiados do Roblox. Pelo simples fato da sua comunidade, na maioria das vezes, ser um lixo, cara. Ser um completamente lixo. Então eu fiquei indignado, mas eu me calei. Até porque, pô, por que eu vou me intrometer na vida dele? Então eu tava lá de boa. E tá bom, ficou por aí mesmo. Até que, de novo, cara. A gente tava lá jogando The Red. E a gente tava lá no lobby do The Red, porque o evento não tinha começado. Então eu tava lá de boas, na minhas. Nem tava falando com ele. Só que eu acabei, pelo meu azar, caindo no mesmo lobby que ele. Então, já vi que vai ser complicado. Então a gente se cumprimentou, a gente continuou conversando. Até que ele falou aquele papo lá de novo, que ele gastou 400 Robux na pior Game Pass do Brookhaven. Aí eu já soltei toda a bola e chutei o balde. Falei, mano, por que você gastou Robux com Brookhaven, cara? Só que, cara, eu falei isso de novo com a maior calma do mundo. Eu tinha tanta paciência que até um Buda ia se questionar se eu tava com paciência ou raiva, mano. Porque, mano, eu tava com muita paciência, eu tava muito calmo. Marajo. Entendo o lado dos outros. Ele achou que eu tava brigando com ele. E ele foi lá e foi grosso comigo. Eu tô tendo que aguentar toda a pancadaria que o Marajo joga em cima de mim. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. E antes disso, adivinha o que aconteceu? Ele estava fazendo uma live antes dele encontrar o The Red. Ele não sabia nada sobre o The Red, tá bom? Então, antes disso, ele estava fazendo uma live. A live dele ficou meio bugada, então caso vocês tentem ver a live, vocês não vão ver praticamente nada. Aí, né, eu tava lá na live. Aí eu vi que ele tava jogando um jogo. E eu decidi me juntar a ele, porque, pô, mano, é um Marajo, né, cara? Quem é que não ia gostar de se juntar a ele?
eu tava lá de boa, jogando parkour. Aí, ele acabou caindo. E como todo velho amigo, eu ri. Só que não foi uma risada meio malvada, tipo, humilhando ele. Foi uma risada amigável, sabe? Foi tipo, nossa, cara, você caiu. Pô, tenta de novo, mano. Eu quase caí e subi junto com ele. Aí, né, eu ri e continuei avançando. Só que quando eu avancei, eu caí. Eu basicamente caí. E voltei tudo de novo. Aí ele, haha, olha só, bem feito. Quem mandou você rir? Mano, foi ironia, bro. Então, eu já tava ficando bolado. Resolvi discutir com ele. Mas, mano, por favor, parou com essa grosseria, mano. Tu não é ninguém, velho. Pelo menos eu tenho mais inscrito. E pelo menos eu tenho mais humildade e penso no próximo. Isso calou a boca dele. Ele ficou calado e depois ele saiu. Bom, eu nem tava me preocupando mais com ele. Afinal, o que eu tava mais me preocupando era se eu ia passar aquele bendito do Ob, mano. Que o Ob era difícil demais. Então sim, eu realmente tava mais preocupado que o Ob. Tava mais preocupado com o Ob do que com ele mesmo. É sério, cara. Nem tava zoando. Nem tentava conversar com ele novamente. Não, eu só tava preocupado em passar aquele Ob. Aquele Ob difícil, mano. Mas aí aconteceu uma parada muito esquisita. Basicamente, ele jogou The Rat, como eu disse. Só que ele nunca participou de nenhuma Egg Hunt. Em nenhum evento do Roblox. Por causa do Brookhaven. E bom, ele brigou muito comigo. Só que eu tava calmo. E eu nem tinha exatos motivos pra brigar com ele. E eu vou falar outra coisinha. Eu só tava tentando ajudar a consertar o português dele. Porque o português dele, como eu disse, não é nada legal. É 100% quebrado e nada amigável. Tipo, ele fala uma frase. Provavelmente você não vai entender nem 5%. E se você questionar ele, ou então corrigir ele vai brigar com você. É óbvio que ele vai. Porque ele acha que ele tem razão e ele é o melhor do mundo. Então sim, ele tá errado. E ele provavelmente vai sofrer uma punição no futuro. E esse foi o vídeo, galera. E se você viu o título, basicamente vocês já tiveram uma ideia do que era o vídeo, né? O Anjo. A história de um herói que se tornou vilão.